Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui com gravação de Ezequiel, capítulo 45. Eu confesso que ontem eu não consegui fazer uma gravação e fico muito chateada quando passa um dia que eu não consigo gravar, mas às vezes a vida da gente corre para uns lados que a gente não domina, né? As coisas vão acontecendo e quando você vê, você não teve tempo para o Senhor, você não teve, não sobrou espaço para você fazer aquilo que você está propondo fazer, está se propondo a fazer, né? Mas aí quando eu fui ler essa capítulo de hoje, injustamente o Senhor está falando desse espaço, esse espaço necessário que nós temos que dar para o Senhor na nossa vida. Ele precisa de espaço na nossa vida. Aqui o Senhor vai falar sobre mantimento, ele vai falar sobre obediência, ele vai falar sobre justiça, peso justo, não tentar onerar o próximo, roubando ou enganando. Ele vai falar de todas essas coisas, né? Mas principalmente ele está falando do espaço que ele precisa na terra do nosso coração, na nossa vida, para que ele tenha um lugar ali, um lugar onde habitar, um lugar de domínio no nosso coração e na nossa vida. Não é interessante? E justamente ontem eu negligenciei esse espaço para o Senhor, né? Porque eu tô com alguns problemas e eu tenho um gigante aí para derrubar, mas eu não ligo não, sabe? Porque eu gosto de briga grande, porque meu Deus é grande, ele gosta de gigante mesmo para derrubar. Não gosta de derrubar, eu não gosto de brigar com formiguinha. Eu gosto de brigar com gigante. Eu não, é que eu coloco o Senhor para brigar para mim, sabe? Então eu sei que o gigante vai cair, eu não tô nem preocupada com ele, porque eu sei que ele já caiu. Só não tô vendo ainda, mas já caiu em nome de Jesus. Mas enfim, ele fala assim: quando vocês forem distribuir a terra como herança, apresentem ao Senhor como distrito sagrado uma porção dessa terra. Ou seja, quando você, qualquer coisa que você tenha na sua vida, qualquer pedaço de terra, qualquer emprego ou qualquer coisa que você tenha ganho na sua vida como herança, você tem que dedicar uma porção disso ao Senhor. Isso é uma lei, ele está colocando aqui como uma necessidade para o povo de Deus, não é para todo mundo, é só para o povo de Deus, aquele que realmente ama o Senhor, aquele que pretende dar esse espaço para o Senhor na vida deles. Com 12,5 km de comprimento e 10 quilômetros de largura, toda essa área vai ser santa. Ou seja, tem uma área do seu coração que é larga, que é grande, né? E é claro que você vai ter outros espaços na sua vida que você vai preencher com coisas dessa terra, você vai precisar de espaço para cuidar da sua família, para o seu trabalho, para uma série de coisas. Mas esse lugar, essa porção, esse espaço que o Senhor está pedindo na nossa terra, tem que ser dado para Ele. Tem lugares do nosso coração que você não pode deixar ninguém entrar, que você não pode deixar ninguém abalar, porque esse espaço do seu coração é dele e é só dele, e tem que ser um espaço grande, porque ele é grande, ele não cabe em espaço pequeno. Aleluia! Desse terreno, ele diz, uma área quadrada de 250 metros de lado. Eu tô lendo na NVI, porque aqui as medidas são mais fáceis da gente entender, né? Eu tava lendo na outra que falava de outro tipo de medida e fica mais difícil da gente entender. E aqui não, aqui já fala em metros, em quilômetros e já tá tudo passado para uma linguagem mais acessível ao nosso entendimento. Desse terreno, uma área quadrada de 250 metros de lado servirá para o santuário, com 25 metros em redor de terreno aberto. Aleluia! Tem um espaço que é aberto e tem um espaço que é fechado, que é só para o Senhor. No distrito sagrado, nesse lugar aí onde é o distrito que o Senhor quer habitar, separe um pedaço de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura.
Nele estará o santuário e o lugar santíssimo. Aleluia! Essa será a porção sagrada da terra para os sacerdotes. Você sabia que os sacerdotes têm direito a um pedaço de terra sem que eles tenham que comprar essa terra, porque eles estão servindo ao Senhor? Então o sacerdote, aquele que está no altar, aquele que é seu líder, aquele que lidera as ovelhas nesse aprisco, ele tem direito a um espaço que ele vai ganhar, que é do Senhor, que nós vamos ter que comprar para que nós doemos a essa pessoa que está cuidando de nós, que no caso é o sacerdote. Uma área de 12,5 km e 5 km de largura vai pertencer aos levitas. Então, não só os sacerdotes têm direito a esse espaço de terra que a gente tem que comprar e conquistar e dar uma casa para eles morarem, como os levitas também. Os levitas são os auxiliares do templo. Todos têm direito a ganhar um pedaço de terra, ou o que seria uma casa ou qualquer outra coisa, para que eles possam ali não se preocupar com nada, exceto servir ao Senhor e ajudar o povo, dirigir o povo, conduzir o povo até o altar, até a adoração. Aleluia! Os quais eles servirão no templo. Essa será a propriedade deles para viverem ali. Sacerdotes e levitas, pastores, auxiliares do templo. Amém? Vocês darão, para que seja propriedade da cidade, uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda nação de Israel. Existe um pedaço de terra proporcional ao tamanho do lugar onde nós estamos frequentando, né? É claro que aqui é proporcional ao tamanho daquela cidade de Israel. Então a gente tem que fazer essa proporcionalidade de qual é o espaço que a gente tem que dar para o Senhor, para Ele estar habitando naquela terra. Qual é o lugar que nós temos que colocar os sacerdotes e aqueles que auxiliam o sacerdote no altar? Qual é o espaço que nós temos dado para o Senhor? E eu vou perguntar agora para você, no seu coração. Quantos quilômetros o Senhor está ocupando no seu coração? Qual é a proporção do que você gasta com a sua vida secular e o espaço que você dá para o Senhor habitar na sua vida? Quanto de espaço você tem dado para o Senhor? Existe uma proporcionalidade, existe ali um meio. Quanto tempo você se dedica ao Senhor e quanto tempo você se dedica às coisas dessa terra? O Senhor precisa do seu tempo, precisa de espaço na sua vida. Ele precisa de espaço na cidade também, ele precisa de um templo construído, ele precisa de sacerdotes trabalhando para ele, ele precisa de levitas trabalhando para ele, mas ele precisa também de um espaço no seu coração. Amém? Ele diz, o príncipe seria o governante da terra, ele chama de príncipe. Terá a terra que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ou seja, existe um lugar onde nós vamos colocar os nossos representantes. Amém? Ela se estenderá para o oeste, desde o lado oeste para o leste, desde o lado leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental. Isso aí é exatamente o que determina o espaço de fronteira, né, de um país. Então, todo país tem uma fronteira aqui, uma fronteira ali, e tem que ter o seu príncipe, tem que ter aquele que governa tudo aquele lugar. Amém? É disso que o Senhor está falando, né? Ela se estenderá, indo desde a fronteira ocidental até a oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será a sua propriedade em Israel, e os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Existe aqui um desejo do coração de Deus, de que não falte terra para ninguém, que cada um habite o seu pedaço de terra com justiça,
com igualdade, com serenidade. Sabe? Deus está preocupado em que o povo dele tenha um espaço de terra para poder habitar. E que esse povo não seja oprimido, que esse povo não seja enganado, que esse povo não seja roubado. Olha a preocupação do Senhor. Ele diz, assim diz o Senhor, vocês já foram muito longe, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência, a opressão, façam o que é justo e o que é direito. Deus está preocupado com a justiça do povo, a justiça que tem que ser feita ao povo contra a opressão. Ele quer que o povo seja tratado com equidade, com justiça, dentro dos seus direitos. Parem de apossar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano Senhor. Aqui fala com políticos, aqui fala com gente corrupta, aqui fala com pessoas que querem se apossar do que é do outro, aquelas pessoas que são gananciosas, que querem ter mais e mais, além daquilo que precisam para suas vidas. Isso daqui o Senhor está falando, parem. Sejam justos, dividam a terra, usa cada um pedaço correto, um pedaço que lhe pertença. Aleluia! Diz assim, usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais, porque eles roubavam no peso, sabe? Enganavam as pessoas, faziam um pote que parecia que estava com aquela medida, mas estava menos e etc. O pote terá 1/10 de um barril, e o barril deve ser a medida padrão para os dois, ou seja, para a balança e para o pote, para a arroba e para o pote. Aleluia! Honestidade. É disso que trata esse capítulo. Divisão, proporcionalidade e honestidade. E um espaço para o Senhor. E a manutenção, que nós possamos manter os sacerdotes que estão servindo na casa do Senhor. É disso que trata esse capítulo. Depois dele já ter dado o lugar, a planta, entrado lá com a sua glória, agora ele vai falar dessa proporcionalidade, de divisão justa e honesta dentro do povo de Deus. Aleluia! Diz assim, ele vai falar do peso padrão, que deve ser de 12 gramas e etc. Essa é a oferta sagrada que vocês apresentarão. 1/6 de uma arroba de cada barril de trigo e 1/6 de uma arroba de cada barril de cevada. 1/6. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel. 10ª parte, né? Os 10%. O qual consiste de 10 potes ou um barril, pois 10 potes equivalem a um barril. 10%. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho. Então ele vai falar aqui de tudo isso que nós temos que estar sempre ofertando na casa do Senhor. Não deixar de trazer as ofertas para a casa do Senhor, porque é disso que com isso que nós vamos manter os sacerdotes, os pastores, os levitas que servem na casa do Senhor. E ele vai falar assim, todo o povo da terra, versículo 16, participará nessa oferta sagrada para uso do príncipe de Israel. Ele está falando de impostos, porque cada um tinha que dar uma parte que serviria ao príncipe, ou seja, ao governante. Então, tem a parte do sacerdote, tem a parte do governante e tem a parte que cabe ao povo. Deus deixa tudo determinado por medidas, por efa justo, pote justo, tudo dividido como é que chama? Tudo dividido igualmente, como precisa ser a nossa vida, né? Então, é assim que o Senhor está ensinando o povo dele. A gente aprende aos poucos, né? Mas ele sabe, se todo mundo obedecesse isso daqui, não ia faltar terra para ninguém, não ia faltar comida para ninguém, ninguém ia ter muito mais, 10 vezes mais do que o outro, coitadinho, que não ia ter nada. Se obedecêssemos verdadeiramente essa palavra, o mundo seria perfeito. O mundo seria maravilhoso.
Mas a verdade é que a ganância, a soberba, o desejo do homem, o coração podre do homem faz com que ele oprima o pobre, o necessitado e queira cada vez mais, né? Aquela é uma ânsia sem fim. Por quê? Porque o nosso coração sem Jesus, ele fica totalmente descontrolado e totalmente baseado em querer mais e mais e mais e mais e nunca será saciado, porque a única coisa que sacia o nosso coração é o Senhor. E quando você não tem o Senhor, você vai ficar buscando tirar coisas dos outros para ver se você sacia o seu coração, o que não vai acontecer, né? Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas nas festas. Ou seja, é um dever do nosso governante distribuir para a saúde, para a educação, para isso, para aquilo, o que o povo necessita. Aquele dinheiro resultante daquilo que ele arrecadou, daquilo que lhe foi dado como imposto. Entenderam? Naquele tempo eles falam em bode, em azeite, em trigo. Hoje nós sabemos que é dinheiro. Tudo isso aqui tem um único nome, dinheiro. Então, o príncipe, que seria o governante, ele tem que fornecer de volta aquilo que ele recebeu, em benefício para o povo. Entenderam? E também ele diz, ele fornecerá as ofertas pelo pecado. Aqui já está falando de sacerdócio, né? Do que ele recebeu, ele tem que devolver, oferecendo sacrifícios ao Senhor, oferecendo holocaustos ao Senhor, na presença do Senhor, intercedendo pelo povo. Assim diz o soberano Senhor: no primeiro dia do primeiro mês, você apanhará um novilho sem defeito, purificará o santuário. Aqui ele volta a falar, então, dos sacerdotes, das ofertas e dos rituais de purificação, de cura, de libertação. Coisas que o Senhor foi ensinando ao seu povo, né? E ele fala do sangue também, do sangue da oferta pelo pecado, que ele tinha que colocar nos batentes das portas do templo, nos 4 cantos da saliência superior do altar. Nós sabemos que hoje o sangue de Jesus, ó, ele tem que nos cobrir aqui e aqui do lado. Então, no batente, na verga principal e aos lados, nós temos que estar cobertos pelo sangue de Jesus. Esse sangue é simbólico. O sangue do novilho, que ele aspergia nos batentes lá do altar, era já uma simbologia de que nós também seríamos revestidos e cobertos pelo sangue de um cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Depois ele vai falar da Páscoa. A Páscoa, eu sempre falo que a Páscoa, a gente tem que estar de olho na Páscoa, meu pastor fala muito isso, né? Fala que a Páscoa é uma festa de 7 dias, no qual vocês vão comer pão sem fermento. Pão sem fermento significa, o fermento significa o pecado. Então é um tempo de purificação, é um tempo de meditação, é um tempo de você entrar na presença do Senhor para saber como que está a sua relação com o Senhor. Amém? E também ele fala da oferta de cereal, que durante 7 dias de festa, que começa no dia 15 do 7º mês, trará as mesmas dádivas para oferta pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal e de azeite. Como estão as suas ofertas na presença do Senhor? Você tem sido fiel em todas as áreas da sua vida para com o Senhor? Você tem oferecido os seus dízimos na casa do Senhor? Você tem cuidado dos seus sacerdotes, dos seus pastores, da casa onde você vai lá para louvar o Senhor? Você tem sido fiel em tudo? Então, que você seja também, durante todo o tempo da sua vida, uma pessoa que medita, uma pessoa que busca se purificar, uma pessoa que busca ser lavado pelo sangue de Jesus, conhecendo essa palavra. É uma maneira de você se purificar, é conhecendo o sangue de Jesus, entendendo o poder que esse sangue tem sobre a nossa vida e sendo sal e luz nessa terra. O sal precisa ser jogado na vida das pessoas para que elas sintam sede, porque o sal dá sede. E aí essas pessoas vão vir até você para buscar essa água da vida que você tem para oferecer, que é a palavra de Deus. Amém? Que essa palavra nos traga hoje uma nova visão,
um novo entendimento, né? Porque todas as coisas que estão escritas aqui não estão escritas em vão. Elas nos ensinam, é só você olhá-las com olhos espirituais. Amém? Um abraço e até amanhã em Ezequiel 46, quase chegando no 47. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, se possível, porque isso ajuda muito o canal. E vocês esquecem de deixar. Amém? Um abraço e até amanhã.